Olá, meus alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade, então, à nossa saga aqui nos exames complementares voltados para odontologia especial e para o grupo de pacientes sistemicamente comprometidos. Então, vamos lá, vou projetar a minha tela inteira aqui e a gente vai, então, focar onde a gente parou na nossa última aula. Então, exames hematológicos, quais e quando solicitar? Devemos lembrar de antemão que trabalhamos com população muito específica de pessoas, de pacientes, pessoas carentes, pessoas com múltiplas comorbidades, pessoas com múltiplas deficiências e muitas vezes associadas a comorbidades. Quando eu falo comorbidades, todos me entendem que são doenças, perfeito? A deficiência não necessariamente é uma doença, importante falar disso. É uma limitação da capacidade funcional de um indivíduo, que pode ou não estar associada a uma doença. Pois bem, vamos progredindo aqui? Então, se vocês quiserem uma lista de exames complementares, é fácil, só é printar essa tela. Mas eu sei que nós aqui da Baiana queremos ir além e queremos pensar e raciocinar por que aquele paciente ele precisa, por exemplo, de um CTX que está aí na tela. Que exame é esse? Telopeptídeo X. É para quê? Para avaliar o quê? O turnover ósseo de um paciente, por exemplo, que utiliza bisfosfonatos. Mas será que esse é o exame fundamental para fazer isso? Eu diria para vocês que não. Muitos aí já estão anotando no seu caderninho. Vou pedir CTX para o paciente que usa bisfosfonato, professor. As evidências científicas mostram para a gente que os dados anamnésicos são mais importantes para eu categorizar esse paciente em uma condição de alto risco para osteonecrose medicamentosa, para baixo ou médio risco, e não um exame de CTX, como muito tempo foi postulado. Então os exames eles são complementares e o processo diagnóstico mais fiel que vocês têm chama-se anamnese. Então, por favor, senhores, invistam na anamnese dos seus pacientes. E se seu paciente portar uma deficiência intelectual, invista na anamnese com o familiar desse paciente, que muitas vezes o conhece com uma palma da sua própria mão. Ok, vamos colocar essa charge aqui e discutir um pouco sobre o que está acontecendo. Olha que interessante, né? Uma família, uma mamãe está ali com o seu bebê no colo e mais 3 filhinhos, e ela fala com seu esposo que acabou de sair de uma consulta com um médico. Por que não um dentista? Não é? O que diz aí? O que ele falou? E aí o marido responde: não entendo letra de médico, não entendi também. E aí o médico ou o dentista lá dentro da sala fala: paciente seguinte, por favor. Essa é a realidade de um modelo médico centrado, né? Pouco informativo, pouco educativo, que muitos dentistas ainda praticam por aí afora, que muitos médicos praticam, onde os pacientes eles vão às suas consultas e são, não vou dizer que são desinformados, mas eles não saem informados sobre sua condição clínica. Eles não têm ciência do que está acontecendo com eles. Eles não sabem o porquê da solicitação daquele exame. Eles não sabem o que o médico ou o dentista falou com ele. Não existe um diálogo, um entendimento, um processo educativo. Lembre-se, oportunidades perdidas. Toda vez que você senta um paciente na cadeira e não o educa, a ele, a seu familiar, é uma oportunidade perdida na vida desse paciente. Então, otimize esse processo. E essa cara desse profissional, aparentemente médico, que eu coloquei aí, né, coçando a sua cabeça, é justamente o que eu trago para vocês de nós dentistas que pedimos exames e não sabemos interpretar as alterações contidas nesse exame. O que isso representa na sua conduta clínica? Essa é uma pergunta que você sempre terá que se fazer. Vamos lá? Essa frase é muito impactante, tá? A solicitação de exames pré-operatórios sempre foi baseada mais na tradição do que nas evidências formais. E é pura verdade. Nós, dentistas, ouvimos nossos professores falarem e reproduzimos a fala desses professores que deveremos pedir exames, e os exames são sempre os mesmos, para sempre os mesmos procedimentos, e nunca paramos para nos perguntar por que eu estou pedindo esse exame para esse paciente.
Será que esse paciente ele tem condições de fazer esse exame? Será que esse resultado que esse exame vai me trazer é impactante para a minha prática clínica atual? Será que eu vou trazer custos para esse paciente? Eu não estou dizendo aqui para vocês não pedirem exames. Eu estou dizendo para vocês avaliarem e pedirem com exatidão, com precisão, com acurácia. Porque toda vez que você pede, você tem a obrigação de saber interpretar esses exames laboratoriais. É a sua obrigação. Vamos lá. Dúvidas que nós temos ao pedir exames complementares. É ou não é? Diz aí para mim. É ou não é? Pacientes rígidos precisam de exames? É possível diagnosticar coagulopatias, alterações da coagulação com simples exames hematológicos que nós dentistas pedimos? A resposta é não. Todo paciente clinicamente comprometido precisa de exames hematológicos? Eu vou te fazer 3 perguntas. Qual o diagnóstico dele, da doença de base ou das doenças de base? Qual a estabilidade dessa doença? Ele está estável do ponto de vista hemodinâmico, clínico? Ele está instável? E qual a gravidade dessa doença? Que ele pode ter uma doença grave, um diabetes muito grave, difícil controle, mas ele está controlado. Ele pode ter uma cardiopatia muito grave, mas ele está controlado. Então, diagnóstico, estabilidade, gravidade. São essas as perguntas que vão me responder. Se eu devo ou não devo, ou por que eu devo, ou quais exames eu devo solicitar. A primeira consulta sempre deve conter a prescrição de exames? Depende. Depende dos seus procedimentos, depende do grau de informação desse doente, depende das informações que ele traz para você. Exames pré-cirúrgicos, devemos pedir exames pré-cirúrgicos sempre, até para pacientes ASA1 rígidos. Aí eu vou te perguntar, esse paciente tem histórico de procedimentos cirúrgicos realizados? Ele tem histórico de exodontias, ele já se operou no hospital, tomou ponto, sangrou? São todos dados anamnésicos. Observe, anamnese é a chave da questão. E atenção com o uso indiscriminado. Olha esse estudo muito bacana. O título é Eliminação de testes ou exames pré-operatórios em cirurgia ambulatorial. Esse foi um estudo bem bacana que reuniu mais de 1.000 pacientes e dividiu metade desses pacientes em um grupo onde foram solicitados exames pré-cirúrgicos e um outro grupo onde só foi feita a anamnese. E observe aqui quais procedimentos foram executados. Procedimentos médicos em um day hospital, geralmente sob sedação, cirurgias ortopédicas, plásticas, gerais, urológicas, oftalmológicas, da coluna, que se enquadram em procedimentos de pequeno e médio porte. Todos os nossos procedimentos odontológicos serão enquadrados em procedimentos de pequeno porte, no máximo médio porte, quando a gente vai para procedimentos reconstrutivos, de implantodontia, né? Procedimentos de grande porte, só a cirurgia bucomaxilofacial vai executar. Então, nossos procedimentos ambulatoriais, eles são de baixo risco ao paciente. E quais foram os exames solicitados para o grupo enquadrado para a solicitação de exames? Hemograma completo, os eletrólitos, né? Onde basicamente vai ser sódio, potássio, creatinina, ureia, avaliar a função renal, a glicemia em jejum, para avaliar a hiperglicemia, que se chama diabetes, né? Ou a hipoglicemia. Exames da coagulação, que aqui foi solicitado simplesmente um tempo de protrombina e um tempo de trombolastina parcial ativada, TP e TTPA. A pesquisa para sickle cell se chama anemia falciforme em inglês, tá certo? Um ECG, que é um eletrocardiograma em repouso, ele coloca aqui para todos os pacientes acima de 45 anos de idade, perfeito? Ou com histórico cardíaco ou hipertenso. E uma radiografia simples de tórax, uma PA de tórax, para pacientes com doenças pulmonares ou fumantes, para avaliar como é que está ali a função pulmonar, na verdade, o aspecto pulmonar, não é a função, o aspecto. Olha os resultados desse estudo, né? A ausência de diferença entre os grupos quanto à taxa de eventos adversos, mesmo após 30 dias da cirurgia. E o número de revisitas ao hospital, ou seja, intercorrências, foi maior no grupo com exames. Isso quer dizer o quê? Pega essa palavra em negrito. Não houve aumento da incidência de eventos ou complicações quando não houve a solicitação de exames. Olha que interessante, pessoal. Quando não foi solicitado exame, isso não repercutiu no aumento das complicações operatórias, perioperatórias. Isso quer dizer o quê? Que a anamnese é a chave
sempre será a chave das nossas perguntas. E um escudo que o dentista gosta de usar, que é pedir exames, não combina com a anamnese mal feita, porque você vai ter problema, você vai ter intercorrência, você vai ter processo infeccioso, inflamatório, eventos hemorrágicos, justamente quando você não explora a anamnese e só fica focado no exame. Perfeito? E vem essa frase aqui importante: a solicitação de exames pré-operatórios não está relacionada à redução nem à predição de complicações, resultando em um alto custo financeiro, especialmente na realidade brasileira. Pacientes carentes que nós atendemos aqui na Baiana, vocês não vão ver uma facilidade de execução desses exames. Talvez alguns tenham acesso a fazer na própria Baiana, lá no campus de Brotas. Talvez alguns tenham acesso a fazer no seu posto de saúde, mas isso não quer dizer que seja realidade. Talvez ele demore algumas semanas, alguns meses para conseguir fazer esse exame, que só vai ficar pronto dentro de outro mês, e aí o semestre já chegou ao final. Então vamos pensar em quem a gente vai pedir esses exames. E olha essa frase do Alvan Feinstein, em seu Clinical Judgment, seu livro tradicional. A anamnese, o procedimento clínico mais sofisticado da medicina, é uma técnica de investigação extraordinária. Em pouquíssimas outras formas de pesquisa, o seu objeto fala e o seu objeto é o paciente. Porém, pessoal, a anamnese requer treinamento. A forma que eu faço a anamnese talvez seja um pouco diferente da sua, que está começando a odontologia. Mas você tem a capacidade de chegar lá. Você pode ser treinado para isso. Conversar com uma outra pessoa requer treinamento. Requer uma outra habilidade, que não é técnica, que não tem nada a ver com saber suturar rápido ou anestesiar muito bem o seu paciente. Requer saber extrair informações, investigar. Seja o Sherlock Holmes do seu paciente. Para quem não sabe o que é Sherlock Holmes, detetive, tá? Vá lá estudar um pouquinho. Então, quando indicar os exames para o paciente? Vamos lá, quando eu tenho sinais e sintomas clínicos sugestivos de doença e alteração. Vou te dar um exemplo. Um paciente cheio de manchas roxas pelo corpo. A senhora sempre foi assim? Não. Começou a surgir, doutor, essas manchas aqui pelo tronco. Eu vou pedir o quê? Exames que avaliem a função das plaquetas e da coagulação. Porque esse paciente está com pequenos sangramentos pelo corpo. Perfeito? Um paciente, por exemplo, que tem um edema importante nos membros inferiores, uma retenção de líquido importante. Por que não avaliar a função renal através de ureia e creatinina? Porque isso pode me dar indícios de uma doença renal crônica, ou até mesmo aguda. Olha esse segundo item, avaliação da hematopoiese durante terapêutica medicamentosa prolongada. Vamos trazer um exemplo aqui. Um paciente oncológico em quimioterapia. O quimioterápico está afetando a síntese e produção das suas células hematopoiéticas, que são sintetizadas e produzidas na sua medula óssea, que está dentro dos seus ossos longos e achatados. Fêmur, quadril, húmero. Perfeito? Então, o paciente está utilizando um tratamento medicamentoso específico, ele pode ter alteração nas suas células, nas suas contagens. E daí a gente vai pedir exames com uma frequência até maior, talvez até mensal, para esses pacientes. Análise de processos infecciosos e alérgicos. Vou dar um exemplo. O paciente chegou para você com um quadro infeccioso, você solicitou o exame, confirmou. No hemograma você vai olhar a série leucocitária, que são os glóbulos brancos, né? Contagem global elevada, neutrófilos elevado, processo infeccioso está destacado, está diagnosticado. Vou entrar com antibiótico terapia, removo um foco infeccioso, faço acesso endodôntico, enfim, extraio a raiz, seja o que for. Resolvo o processo infeccioso, eu quero confirmar. Eu vou lá e solicito de novo um exame hematológico. Qual? O hemograma. Para avaliar o quê? O leucograma. E o acompanhamento evolutivo, né? Segmentar de pacientes de longa data, né? Que é prudente que ele faça exames rotineiramente, ainda mais se for um paciente sistemicamente complexo. O que é importante fazer, né? O diferente daquela charge. A fase pré-analítica, eu preciso fazer as recomendações adequadas ao meu paciente, ao doente. Olha, a senhora vai fazer o exame aqui da glicemia. Precisa ir em jejum de 8 horas. Não pratique exercício físico nesse dia. Evite fumar. Não beba. Perfeito? Parece bobo falar isso, mas
Você tem que se imaginar falando com o paciente mais leigo possível, aquele que não entende nada. Você tem que ser bem específico para ele. E a fase pós-analítica é, opa, achei aqui uma alteração. Achei uma plaquetopenia, uma diminuição da contagem de plaquetas. Eu vou, no mínimo, repetir esse exame para averiguar de fato, foi um achado ou foi uma alteração aleatória, até mesmo da análise. Então, eu preciso repetir esse exame, perfeito? Caso tenha uma alteração importante, para daí eu chegar a um diagnóstico. Ok? Aqui é só um exemplo, viu, gente? De exames que podem ser alterados, né? Então, CPK, que é uma enzima que avalia, por exemplo, se o paciente infartou, se o paciente ele faz exercícios físicos próximo à coleta do exame, o resultado vai ser elevado. E aí você vai achar que o paciente está infartando. Glicemia em jejum, se o paciente não foi com jejum mínimo de 8 horas, você pode ter um dado falso, você pode interpretar que o paciente é diabético. Um exame da coagulação ali, TP e TTPA elevado, quer dizer o quê? Nossa, esse paciente aqui, ele tem uma tendência hemorrágica. No mínimo ele tem que ter jejum de 4 horas. No mínimo tem que ter um volume suficiente de sangue no tubo, que já é coleta, já é laboratório. Mas eu preciso saber essas coisas. Não adianta eu chegar para o paciente e falar assim, vai lá, colhe o exame e volta para mim aqui para fazer a sua cirurgia. Tem que ter, no mínimo, um jejum de 2 a 4 horas para a maioria dos exames. E se eu for incluir aí glicemia, avaliação do perfil lipídico dele, são até 12 horas. Então, pessoal, só falar qual exame eu vou pedir é redundante, né? Eu preciso explicar ao paciente. E olha que interessante essa brincadeira aqui. Toda vez que eu falo hemograma, ele já é o exame mais completo. Porque ele inclui 3 avaliações. Avaliação da série do eritrograma, que é a série vermelha, avaliação da série branca, que é o leucograma, e a avaliação da série plaquetária, que é da contagem de plaquetas. Então a gente não precisa escrever hemograma completo, que eu sei que você já escreveu, tá? Só hemograma já é suficiente. O hemograma não é um exame complementar, mas uma bateria de exames complementares dos elementos figurados do sangue. E aí a gente vai falar dele na nossa próxima aula. Te vejo lá.